Bem, pessoal, o problema nos diz o seguinte, que você tem dois planetas, A e B, que descrevem as respectivas órbitas em torno do Sol, né, com o raio médio da órbita de B sendo o dobro do raio médio da órbita de A. Bom, ele quer saber, né, qual é o período de revolução do planeta B em relação ao planeta A. Então ele quer o período de B em função do período de A. Vamos chamar o período de A de TA. Bom, nós sabemos pela terceira lei de Kepler que o período ao quadrado de um planeta dividido pelo cubo do seu raio orbital é sempre constante, ou seja, vai ser igual ao período do planeta B ao quadrado dividido pelo cubo do seu raio orbital. Ora, então o que nós temos que fazer? Nós temos que simplesmente substituir onde há o RB, colocar duas vezes o RA. Então vamos ver o que vai aparecer aí, olha só. Então nós temos que o período do planeta A ao quadrado dividido pelo cubo do raio orbital do planeta A é igual ao período do planeta B dividido por duas vezes o raio orbital de A elevado ao cubo. Ó. Bom, o que vai acontecer? Nós vamos ter período orbital de A ao quadrado dividido pelo raio orbital ao cubo é igual ao período orbital de B ao quadrado dividido por 8 vezes o raio orbital de A ao cubo. Bom, como eu tenho o raio orbital de A ao cubo de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade, eu posso cortar. Como eu estou querendo saber o período orbital do planeta B, então eu vou passar esse 8 para o outro lado multiplicando. E aí o que nós vamos ter? Bem, nós vamos ter que o período ao quadrado, né, do planeta B é igual a 8 vezes o período ao quadrado do planeta A. Bom, o que nós fazemos? O 8 não tem uma raiz exata, então nós vamos fatorar. E quando nós fatoramos o 8, vai me dar 2 raízes de 2. A raiz quadrada de TA ao quadrado é o próprio TA. Então, o período orbital do planeta B é 2 vezes a raiz de 2 vezes o período orbital do planeta A. Tá certo? Então, o período orbital do planeta B é 2 raiz de 2 vezes maior do que o período orbital do planeta A. Ok? Então, questão bem simples, né? Onde nós utilizamos aí a terceira lei de Kepler. Bem, pessoal, a segunda questão que aparece para nós diz o seguinte, que no dia 23 de julho de 2015, a NASA divulgou informações sobre a existência de um exoplaneta. Ou seja, exoplanetas são planetas que orbitam estrelas que não sejam o nosso Sol, né, com características muito semelhantes ao da Terra. E esse planeta, né, foi denominado o Kepler 452b. Bom, a massa desse planeta foi estimada 5 vezes a massa da Terra. Então vamos colocar, a massa do planeta é igual a 5 vezes a massa da Terra. E o raio deste planeta corresponde a 1,6 vezes o raio da Terra. Bom, se nós temos que o campo gravitacional da Terra vale G, quanto seria o campo gravitacional na superfície desse planeta? Então vamos lembrar, isso nós vamos ver lá na força gravitacional de Newton, né? Quando você iguala a força gravitacional de Newton, F é igual a G, M1, M2 sobre D ao quadrado, por massa vezes a gravidade, né? Aparece então o cálculo do campo gravitacional G. Então a gravidade na Terra corresponde ao quê? A constante gravitacional, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Bom, o que vai ser então a gravidade no planeta? Vai ser a constante gravitacional, que é constante, massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Só que tem um detalhe, a massa do planeta corresponde a 5 vezes a massa da Terra. Olha, então nós vamos colocar 5 vezes a massa da Terra aqui. E o raio do planeta corresponde a 1,6 vezes o raio da Terra. Lembra que isso tem que ficar entre parênteses para você não esquecer do 1,6 elevado ao quadrado. Bom, então a gravidade no planeta vai ser o quê? Deixa lá o 5 separado, ó, então coloca o 5 separado e lembra que 1,6 ao quadrado me dá 2,56. Repare que ficou agora tudo em função aqui, ó, de G, massa da Terra e raio da Terra ao quadrado. Esse valor aqui, ó, nós já temos, ele vale a gravidade na Terra.
Bom, então o que eu tenho? 5 dividido por 2,56 é aproximadamente 2. Então a gravidade nesse planeta corresponde aproximadamente a 2 vezes a gravidade no planeta Terra. Então, um problema bem simples, né, para você determinar o campo gravitacional, fazendo apenas as substituições necessárias para você responder esse problema. Bem, pessoal, a questão 3, ela vem dizendo o seguinte, que um próton e um elétron são acelerados a partir do repouso por um campo elétrico em um acelerador de partículas linear. E aí ele tem aí algumas afirmativas para que nós possamos analisar. Então, primeiro, ele fala assim, a velocidade do elétron depois de um mesmo intervalo de tempo será maior do que a velocidade do próton. Vamos fazer o seguinte, quem é que está atuando sobre essas partículas? É uma força elétrica. Como essa força elétrica ela é a única força que atua sobre essas partículas nesse acelerador, então ela é a própria força resultante. Então, lembrando da segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que a força elétrica é carga vezes campo. Ora, se a força elétrica é a própria resultante, então nós temos que a força resultante, que é massa vezes aceleração, é a própria força elétrica, que é carga vezes campo. Então, massa vezes aceleração é igual a carga vezes campo. Para que eu possa entender como é o comportamento da velocidade, eu vou isolar a aceleração. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a aceleração vai ser o quê? A carga vezes o campo dividido pela massa. Então nós vamos passar a massa dividindo, ó, tá certo? Muito bem, pesquisando, nós identificamos ou nós encontramos que a massa do próton é maior do que a massa do elétron. Então, se você colocar essa informação aqui, ó, no denominador, o que vai acontecer? Se a massa do próton é maior do que a massa do elétron, então a aceleração do próton vai ser menor do que a aceleração do elétron. Então, o que nós temos aqui? Ó? A aceleração do próton é menor do que a aceleração do elétron. Como nós sabemos que a velocidade é a aceleração vezes o tempo, e a aceleração do elétron ela é maior do que a aceleração do próton, então a velocidade do elétron vai ser maior do que a velocidade do próton, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos só retomando. Então encontramos a aceleração, né? Fazendo o estudo das forças, né? Entendendo que a força elétrica era a própria força resultante, encontramos a aceleração. Sabemos que a massa do próton é maior do que a massa do elétron, então se você vai ter um denominador maior, você vai ter uma aceleração menor. Então a aceleração do próton é menor do que a aceleração do elétron, então a velocidade do elétron é maior do que a velocidade do próton. Muito bem. Depois ele nos informa que a aceleração de ambas as partículas será a mesma. Então nós já sabemos que não vai ser a mesma. Ó. Né? A aceleração do próton é menor do que a aceleração do elétron. Outra coisa, os módulos das forças que atuam em ambas as partículas são iguais. Sim, são iguais. Né? A força elétrica que atua no próton é igual à força elétrica que atua no elétron. Por quê? Porque a força elétrica ela é dada por carga vezes campo. A carga do elétron é igual à carga do próton e ambos estão submetidos ao mesmo campo elétrico. Então, as forças vão ser iguais. Depois ele pergunta, o trabalho realizado sobre o elétron pelo campo elétrico será positivo. Então repara, né? Se você vai ter o trabalho realizado aí, sobre o elétron, né, pelo campo elétrico, o que nós vamos identificar? Então vamos ver o que nós já temos. Né? Então nós já tínhamos que a velocidade do elétron é maior do que a velocidade do próton, tranquilo. Nós temos que a aceleração de ambas as partículas vai ser a mesma, então não vai ser a mesma, então nós já sabemos que essa segunda afirmativa ela está errada. Depois, os módulos das forças que atuam em ambas as partículas são iguais, então são iguais realmente, né? Então nós sabemos que essas duas forças que estão atuando são iguais e que o trabalho que vai ser realizado sobre o elétron pelo campo elétrico vai ser positivo. É verdade, porque quando você
faz o cálculo do trabalho, né? Lembrando que trabalho é igual a Q vezes ΔV e ΔV corresponde à diferença de potencial, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter um trabalho positivo. Lembra, né? Você vai ter o elétron querendo ir em direção ao próton e você está indo de um potencial menor para um potencial maior. Então o trabalho ele vai ser positivo realmente, tá certo? Então, né, já conseguimos identificar que a primeira afirmativa é verdade, né? A primeira afirmativa é verdadeira, a segunda afirmativa é falsa, a terceira afirmativa é verdadeira e a quarta afirmativa também é verdadeira, ok? Muito bem. Bem, pessoal, a próxima questão nos diz o seguinte: numa instalação elétrica de um escritório são colocadas 3 lâmpadas idênticas, em paralelo conectadas a uma fonte de tensão. Então, eu peguei o desenho, né, e transformei aqui numa situação, né, em que nós identificamos muito nos problemas a serem resolvidos de física. Então, veja bem, você tem a tensão aqui, a tua fonte, né, eletromotriz, você vai ter a corrente elétrica fluindo e sendo distribuída para as 3 lâmpadas, que eu estou representando como sendo resistores, ok? Muito bem. Primeira coisa, vamos achar a resistência equivalente desses 3 resistores, o que seria dessas 3 lâmpadas. Então, a resistência equivalente é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, a resistência equivalente é R sobre 3. Bom, como é que eu calculo a intensidade de corrente total? É a DDP total sobre a resistência equivalente. Como eu sei que a resistência equivalente é R sobre 3, então a corrente total vai ser igual a V sobre R sobre 3. Como eu tenho uma fração no denominador, eu inverto e multiplico. Então, a corrente total vai ser 3V sobre R. Bom, pessoal, se está saindo aqui, ó, do polo positivo uma corrente que equivale a 3V sobre R, então quer dizer que cada resistor desses aqui vai ser percorrido por uma corrente que equivale a V sobre R. Muito bem. Então, cada resistor é percorrido por uma corrente que vale V sobre R. Por quê? Porque eu sei que quando chegar neste nó e quando chegar neste nó, a corrente vai se dividir. Perfeito. Agora vamos imaginar que uma das lâmpadas queime. Como essa associação ela é feita em paralelo, se uma das lâmpadas queimar, as outras vão continuar acesas. Então, as outras vão continuar sendo percorridas por corrente elétrica. Então, vamos calcular agora a resistência equivalente utilizando somente as outras 2 lâmpadas. Então, fizemos um desenho aqui, ó. Então, você vai ter o quê? O valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, a resistência equivalente vai ser R sobre 2. A corrente total vai ser a voltagem dividido pela resistência equivalente. Então, a corrente total, V sobre R sobre 2. Como eu tenho uma fração no denominador, eu inverto e multiplico. E sei que a intensidade de corrente que vai circular agora pelo circuito vai ser 2V sobre R. Então, ó, faz o mesmo raciocínio. Desse polo positivo está saindo uma corrente que vale 2V sobre R. Quando chegar neste nó, o que vai acontecer? A corrente vai dividir. Então, vai entrar V sobre R para esse resistor e V sobre R para esse resistor. Ora, então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que no primeiro circuito, você tinha uma corrente total de 3V sobre R. E que para cada lâmpada chegava V sobre R. No segundo circuito, saía da fonte uma corrente total de 2V sobre R. E para cada resistor aparecia uma corrente de V sobre R. Ou seja, nós chegamos à conclusão de que as correntes são iguais nas 2 situações. Ok? Beleza, então. Bem, pessoal, a questão seguinte agora nos diz o seguinte, que nós temos que considerar um fio com 28 metros de comprimento, com uma área de seção reta de 0,5 centímetros quadrados e feito com um material cuja resistividade é de 2,5 vezes 10 a menos 6 ohm metro. Bom, então se as extremidades ficarem submetidas a uma DDP de 4,2 volts, qual é a corrente que vai circular pelo fio? Bom, nós já estamos observando que isso aí está associado à segunda lei de Ohm. Então, na segunda lei de Ohm, o que nós temos? Nós temos que a resistência é igual à resistividade do material
vezes o comprimento dividido pela área. Então vamos ficar bem atentos aí, né, para não ter nenhum tipo de problema em relação às unidades de medida. Olha só, a resistividade do material ela está sendo dada em quê? Ó, o ρ está sendo dado em Ohm metro, então sem problema nenhum. O comprimento do fio está sendo dado em metros, também sem problema nenhum. Só que a área está sendo dada em centímetro quadrado, olha só. Então como é que nós vamos passar para metro quadrado? Nós multiplicamos por 10 na menos 4. Então, quando nós multiplicamos por 10 a menos 4, a resposta passa para metros quadrados. Então, vamos substituir. Olha só, a resistividade, 2,5 vezes 10 a menos 6, o comprimento do fio, 28 metros, e a área da seção transversal, que era de 0,5 centímetros quadrados, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a menos 4, porque nós passamos para metros quadrados. Muito bem, o que vai acontecer? Olha só, eu vou dar uma manipulada aqui nesse resultado. Ó. Então eu fiz 2,5 vezes 10 a menos 6 vezes 28, e no denominador, onde eu tenho 0,5 vezes 10 a menos 4, eu transformei isso aqui em 50 vezes 10 elevado a menos 6. É a mesma coisa, ó. Eu andei com a vírgula. Então, eu ando duas vezes com a vírgula, aumento esse número duas vezes e diminuo esse número duas vezes. Então, ele passa de 10 a menos 4 para 10 a menos 6. Bom, o que apareceu? Então, ficou 50 vezes 10 a menos 6 no denominador. Aí eu faço o seguinte, eu divido em cima e embaixo por 2,5. Então, 2,5 por 2,5 dá 1. 50 por 2,5 vai dar 20. Olha só, eu posso cortar o 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Olha só como facilitou bastante nossa vida. Sobrou o que no numerador? Só o 28. Sobrou o que no denominador? Somente o 20. Então, a resistência desse fio vai ser o que? 28 sobre 20, que me dá 1,4 ohms. Bom, eu tenho a resistência que esse fio oferece. Eu sei que ele está submetido a uma DDP de 4,2 volts. Então, agora eu uso a primeira lei de Ohm. Então, vai ter o quê? Que a voltagem é a resistência vezes a corrente. A voltagem é de 4,2 volts, a resistência nós encontramos de 1,4 ohms e a corrente nós queremos saber. Então, tranquilamente, nós passamos 1,4 dividindo, então 4,2 dividido por 1,4 vai me dar uma corrente de 3 amperes. É isso aí, pessoal. Então, resolvemos aí mais 5 exercícios, né, envolvendo conceitos aí das leis de Kepler, conceitos envolvendo aí a gravitação universal, eletrostática e também de eletrodinâmica. Tá certo? É isso aí.